Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos na Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos ter a apresentação de um trabalho do escudeiro Sérgio, né? Vai falar sobre São Bernardo de Claraval, né? A importância da Ordem dos Templários e também sobre as virtudes e a virtude da fé, né? Esse foi o tema proposto. Como comentários iniciais ali ficaram o irmão Eduardo, o irmão Rafael e o irmão Gustavo, para fazer o polimento do trabalho ali, né? Dar um suporte também ao irmão Sérgio. Então, agradecer a presença de todos, né? Está sendo gravado essa nossa reunião. Eu vou passar a palavra para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, você quer compartilhar a tela ou vai só apresentar verbalmente? Como é que você quer fazer? Não, eu vou só apresentar verbalmente. Ah, perfeito, então. É, Então, estáis com a palavra. tudo bem. Em primeiro lugar, mais uma boa noite a todos, na alegria do convívio com os irmãos. Ficou para mim, então, a questão da virtude, em especial a virtude da fé e a história de São Bernardo de Claraval. A virtude é entendida por Aristóteles como uma prática e não como sendo mero conhecimento ou algo natural que cada ser humano possui, sendo essa a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante como um hábito. A prática da virtude inclina a pessoa para o bem, que é a busca pela felicidade. A polidez é a origem das virtudes, a fé seu princípio, a prudência sua condição e a verdade a sua base. Repito, a polidez é a origem das virtudes, a fé seu princípio, a prudência sua condição e a verdade a sua base. Pergunto: qual conquista enaltece mais um ser do que o outro? A virtude. Respondemos todos espontaneamente. As virtudes são disposições estáveis de praticar o bem, que se aperfeiçoam com o hábito. É melhor ensinar as virtudes, dizia Spinoza, do que condenar os vícios. É melhor a alegria do que a tristeza, melhor a admiração que o desprezo, melhor o exemplo do que a vergonha. Repito, é melhor ensinar as virtudes, dizia Spinoza, do que condenar os vícios. É melhor a alegria do que a tristeza, melhor a admiração que o desprezo, melhor o exemplo do que a vergonha. Não se trata de dar lições de moral, mas de ajudar cada um a se tornar seu próprio mestre, como convém, e seu único juiz. Com que objetivo, pergunto? Para ser mais humano, mais forte, mais doce. Virtude é poder, é excelência, é exigência. As virtudes são nossos valores morais, mas encarnados, tanto quanto pudermos, mas vividos, mas em ato. Ser virtuoso é estar sempre pronto a servir, sempre singular, como cada um de nós, sempre plural, como as fraquezas que elas combatem ou corrigem. Elas podem ser humanas, as virtudes, ou teologais. As virtudes humanas são adquiridas por meio do aprendizado e da prática, ao passo que as virtudes teologais dão resultado da presença do Espírito Santo em nós, agindo sobre as nossas faculdades e suprindo as nossas fragilidades. Teologal se refere àquilo que tem a ver com Deus. As virtudes da fé, esperança e caridade são teologais, porque Jesus, Deus próprio, as concede a nós, convidando-nos a praticá-las de modo cada vez mais perfeito. A fé. A fé consiste em acreditar quando se está além do poder da razão de acreditar. Não é necessário que uma coisa seja possível para que nela se acredite. Repito, a fé consiste em acreditar quando está além do poder da razão de acreditar.
Não é necessário que uma coisa seja possível para que nela se acredite. Cito o Salmo 23. Ó Deus eterno é meu pastor, nada me faltará. Ele me fez descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Eterno me dá novas forças e me guia no caminho certo, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus eterno, estás comigo. Tu me proteges e me diriges, prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver, me receber como convidado de honra, me recebes como convidado de honra, me enches e enches meu copo até a boca. Eu sei que a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e todos os dias da minha vida. Morarei na tua casa, ó Deus eterno. A fé é fonte de disciplina, de força, poder na vida dos fiéis de qualquer credo religioso. É uma força poderosa na experiência humana. A fé compartilhada une as pessoas de uma maneira que não pode ser alcançada por outros meios. Repito, a fé compartilhada une as pessoas de uma maneira que não pode ser alcançada por outros meios. A fé contribui para a forma e o conteúdo dos ideais que guiam as aspirações que adotamos para a nossa própria vida e afeta a maneira de ver e se conduzir em relação aos outros. Um ser humano sem fé, sem reverência por qualquer coisa, está moralmente à deriva. Num mundo tão fragmentado e cheio de tristezas, a fé, em sua unidade e bondade subjacentes, é um apoio e um estímulo àqueles que buscam amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, confiança, gentileza e autocontrole. Amélia Rodrigues esclarece em belíssimo texto que a fé é energia vital de vital importância, por irradiar vibrações poderosas que atingem os fulcros das nascentes que produzem os acontecimentos, aí agindo. Para a benfeitora Joana de Ângeles, a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, mas não somente do ponto de vista filosófico, racional, intelectivo, mas, sobretudo, moral, quando ocorrem as insatisfações e as dificuldades ameaçam o elenco de satisfações do indivíduo. Mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações por aquele que a possui. A fé teologal nos leva a acreditar no Deus uno e trino, que é Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Santificador. Somente pela fé podemos conhecer a verdade do Deus Altíssimo, revelada nas Sagradas Escrituras. É um dom. A fé teologal é muito mais segura do que a fé natural que temos nas pessoas, por exemplo. Pelo dom da fé, cremos na revelação divina manifestada a nós ao longo da trajetória da criação e da humanidade, pelos profetas, pelo Filho de Deus, que é a palavra eterna, pelo testemunho dos apóstolos e pelo magistério confiado à Igreja. As Sagradas Escrituras são o receptáculo para quem quer estudar e entender melhor a fé. Nas nossas ações, não usamos as vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejamos como eles, porque nosso Pai sabe que temos necessidade antes de lhe pedir. Portanto, oremos desta maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Essa oração do Pai Nosso, nós temos em Mateus 7, versículo 13. Isso era o que a gente tinha que falar, poucas palavras, sobre a virtude e sobre a fé. Vamos à história de São Bernardo de Claraval e sua importância para a Ordem dos Cavaleiros Templários. A história de São Bernardo de Claraval confunde-se com a história dos Cavaleiros Templários. São Bernardo, da nobre família francesa de Borgonha, nasceu no ano de 1904 na povoação de La Fontaine. Era da família dos condes Dom Raimundo e Dom Henrique de Borgonha, que vieram para a Península Ibérica no tempo de Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela. Aos 19 anos de idade, em 1113, com o valoroso grupo de 30 jovens, todos de famílias nobres, entrou para o mosteiro de Cister, na França, onde revelou grandes capacidades intelectuais como artista, orador, poeta, teólogo e filósofo. Quando chegou aos 26 anos de idade, em 1120, foi encarregado de fundar um novo mosteiro no Vale do Absíntio, ao qual ele próprio denominou Claro Vale, por ser o símbolo de um futuro risonho e brilhante para a humanidade. Essa expressão Claro Vale deu origem ao nome do novo convento, Claraval. Atos criminosos eram praticados por saqueadores sarracenos e bandoleiros beduínos contra os que peregrinavam entre a costa marítima e a cidade, motivados em princípio pela defesa desses caminhos. Eis que surgia então um grupo de cavaleiros cristãos, o qual foi formado primeiramente por três grandes personalidades da França: Hugo de Champagne, Hugo de Payns e São Bernardo. Antes de abandonar a Europa, Hugo de Champagne ofereceu a abadia de Clairvaux a São Bernardo. Motivados em princípio pela defesa desses caminhos, eis que surgia então um grupo de cavaleiros cristãos, que em 1114 o nobre Hugo de Champagne, dono de um dos mais valiosos conjuntos de possessões da França, deslocou-se por um breve período entre o Oriente e sua terra natal, na qual se encontrou com São Bernardo, um fervoroso seguidor de Santo Agostinho de Hipona, cuja doutrina justificava o uso da violência quando praticado em legítima defesa. São Bernardo era um fervoroso seguidor de Santo Agostinho de Hipona. Uma nova celebração de Maria, a festa da Imaculada Conceição, foi estabelecida em 1140 em Lyon, na região de Provença. Esse evento estimulou a interpretação de que a Virgem Maria fora concebida de maneira imaculada por seus pais, Ana e Joaquim, segundo a tradição da Igreja, afastando qualquer possibilidade de que fosse vista como um ser humano comum. São Bernardo de Claraval declarou que a nova festividade era algo que os costumes da Igreja desconheciam e a razão não comprovava. Documentos da Inquisição preferiam apontar as doutrinas e prática dos cátaros que praticavam uma versão vívida e carismática da fé cristã e mais tarde dos templários como motivo para sua perseguição. São Bernardo de Claraval disse sobre os cátaros do seu tempo que nenhum sermão poderia ser mais completamente cristão do que o deles e que a sua moral era pura. O servo sofredor, descrito em Isaías 53, que os cristãos consideram o protótipo de Jesus, e a Madonna Negra de Czestochowa são um par perfeito. A negritude simbólica do servo sofredor mencionada nessa passagem bíblica foi observada e aprimorada por São Bernardo de Claraval em seu comentário sobre o Cântico dos Cânticos, feito no século XII. Graças ao apoio bem-sucedido de São Bernardo, em janeiro de 1128, o Concílio de Troyes reuniu-se com o objetivo de analisar as pretensões de Hugo de Payns e de André de Montbard
Entre os membros do concílio contavam-se, entre outros, Bernardo, o abade de Clairvaux, o núncio do Papa e os arcebispos de Reims e Sens. São Bernardo era um clérigo de capacidade intelectual invejável e de um profundo sentimento religioso, superando com esses méritos os seus pares. Hugo de Champagne manteve com ele diálogos tão esclarecedores e transcendentes a ponto de os estudiosos não duvidarem de que ambos lançaram os fundamentos do regimento da futura ordem. Antes de abandonar a Europa, Hugo de Champagne ofereceu a abadia de Clairvaux a São Bernardo. Já no Oriente, Hugo de Pines, vassalo de Hugo Champagne, surgiu como o único vértice do triângulo fundamental nos primórdios da constituição da ordem religiosa. Hugo de Pines, com o poder e o apoio de seu senhor, também tornou-se amigo de São Bernardo. No outono de 1127, Hugo de Pines e mais 5 cavaleiros se dirigem a Roma, visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da ordem. Nessa visita, conseguem não só o reconhecimento oficial, como o apoio e influência de Bernardo de Claraval, no Concílio de Troyes, em 13 de janeiro de 1129. No Concílio de Latrão, através da bula papal Omnidatum Optimum, emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a ordem foi reconhecida oficialmente pelo papado e ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria direito a se comunicar diretamente com o Papa e o direito de construir seus próprios oratórios e serem enterrados neles. No Concílio de Troyes foi aprovada a primeira regra dos Templários, escrita pelo próprio São Bernardo, da qual consta de 72 artigos. São Bernardo de Claraval, em seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos, comparou a noiva da canção, simbolicamente, com a igreja e com a alma de cada um dos que creem. O protótipo que ele selecionou para ilustrar essa noiva de Cristo era Maria, a irmã de Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos, e que mais tarde ungiu os pés dele com um nardo e secou-os com o próprio cabelo. Mas São Bernardo também disse repetidas vezes em seus sermões que era possível que essa Maria de Betânia fosse a mesma Maria Madalena. São Bernardo de Claraval foi o grande animador da Segunda Cruzada, entre 1144 e 1146. São Bernardo faleceu no mosteiro de Claraval com 59 anos, no ano de 1153. Era isso, meus irmãos. Muito bom, irmão. Muito bem apresentado. Principalmente a história de São Bernardo de Claraval, né, que na verdade, assim, é um resumo da história, porque a história é tão rica e, mas a história de São Bernardo de Claraval é muito bonita pelas convicções que ele tinha e pela fé que ele tinha, muito forte. E até quando a gente fala dos cátaros, né, dos cátaros, a gente relembra a história de São Bernardo de Claraval, que vai até a região de Languedoc, lá para fazer com que os fiéis voltassem para as igrejas, pouco antes dele falecer. Ele faz uma peregrinação lá na região para tentar trazer as pessoas de volta para a igreja. Ele bem adoecido, ainda assim ele vai, todo o sofrimento que ele tem corporal pela doença que ele está, consegue ainda trazer fazer com que as igrejas voltassem a ter fiéis, né? E que também os pregadores tivessem manejo para como fazer com que as pessoas voltassem para as igrejas. Então, a fé de São Bernardo do Claraval era algo muito, muito potente e tem toda a influência do Cister, né? Cisterciense, ele era um cisterciense no início, mas muito boa apresentação. Sobre a fé também, a fé de Spinoza, as virtudes humanas, excelente. Parabéns, irmão. É isso aí. Muito boa apresentação. E como o nosso combinado hoje, eu vou passar a palavra então,
O irmão Gustavo já teve que sair, está com um problema com o paciente, então a gente não, né, deixamos ele já me avisou que está com um problema, ele tem que correr atrás lá para resolver. Eu vou passar a palavra, então, para o irmão Rafael e para o irmão Eduardo para fazer os comentários sobre a apresentação do irmão Sérgio, tá? Passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael está com a palavra para se manifestar. Novamente, parabéns, irmão Sérgio. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Ricardo, que eu não tinha cumprimentado ainda, irmão Eduardo, nosso comendador, todos os irmãos. Parabenizar o irmão Sérgio, até mandei mensagem para ele, mas automaticamente é um professor, né? Ele com certeza vem para nos auxiliar aí com bastante informações. E Bernardo Claraval, quando a gente se aprofunda nele, realmente emociona, porque a história dele ela vem de uma forma assim, se você fazer as comparações, por exemplo, dentro das outras religiões, como a gente viu, né, por exemplo, o Buda e tal, eu faço essa comparação porque tudo é comparativo, né, mas ele começa novo o quê? Ele também tem uma vida, ele sai, ele tem orgias, ele até que chega a um determinado ponto que, peraí, ele não, ele se vê na escuridão e ele precisa, ele quer a luz, ele quer a fé. Então, em determinado momento, ele precisa disso. E se completa em tudo isso que o irmão Sérgio falou, né? Porque ele em determinado ponto, ele acaba sonhando, a Maria, né, vem até ele e diz, ela fala assim para ele, né? Como foi que ela falou assim? Em uma noite de Natal, a Virgem Maria ela aparece para ele em sonho e oferece seu filho Jesus para que o amasse e fizesse com que os demais também o amassem. Aquilo tocou muito o coração dele, porque é algo que nós, como ser, está relacionado à fé, acreditar em algo. E ele teve isso, ele teve esse sinal. Então, esses sinais, que são sinais, eles também estão ligados de formas muito relativas. Por exemplo, vamos falar em pessoas que têm mediunidade e conseguem ver de forma transparente, né? Que ela tem essa visão, consegue ver de uma forma muito transparente. Outras pessoas têm em sonhos, outras em projeção astral, outra em projeção de sonhos. E ele conseguiu ver essa imagem, isso tocou o coração dele e ele viu que ele tinha uma missão. Uma missão. Essa missão se prende totalmente ao que o irmão falou no primeiro assunto, que é a fé. Você tem que acreditar. Tanto é que tem um termo que há muito tempo atrás eu lendo a respeito, desculpa, que a pergunta assim, né? Aonde começa a fé? Quando termina a ciência, né? Quando você não explica, não tem mais explicação. E o irmão Sérgio, a gente já falou sobre esse assunto, né? Inclusive lá sobre o rei, que tudo de repente nada resolve, mas a tua fé faz acontecer. Então, quando termina a ciência, começa a fé, é o acreditar. E Claraval, ele fez isso, ele fez esse caminho todo. Inclusive, um trecho ali, irmãos, para não me alongar, porque o assunto realmente a gente vai se aprofundando em Claraval, ele é incrível, né? Em determinado momento, assim, ele toda vez que ele passava por uma estátua, não sei se os irmãos chegaram a ver isso, mas toda vez que ele passava por uma imagem da Virgem Maria, ele sempre falava assim, é, Deus, ele falava assim, Deus te salve, Maria. E ele sempre, em todas as imagens dela, onde ele passava, ele dizia: Deus te salve, Maria. Até que em determinado momento, a imagem fala para ele: Deus te salve, filho meu Bernardo, né? Bernardo de Claraval. Então, tudo isso se soma em uma trajetória que ele faz menção vários. Ele conseguiu converter toda a família dele, quase toda ela, e converter as pessoas, mostrar a fé não é fácil. Mostrar em fé, viver a fé, ter fé, inclusive milagres, é muito difícil. Parabéns, irmão Sérgio. Não é como vou dizer assim, aleatoriamente, porque Claraval fez algo pelos Templários. Não, que realmente ele estava totalmente conectado a essa missão, e essa missão é uma evolução de todos esses cavaleiros que estavam ali. Inclusive, Hugo de Paz era parente dele. O Andrés de Matbard era tio dele. Então você vê que ele foi convertendo e foi trazendo todo mundo em volta dele. E com isso foi criando força. E com essa força as pessoas que estão em volta, elas vão crescendo também. Inclusive nos estudos, nosso, muito tempo atrás,
para entender a peregrinação, Santiago, é aquela história que se conta, que eu li em alguns livros, o Jorge também. Por exemplo, se contava assim, né? Por exemplo, Rafael, você é um pecador, você matou, roubou, quer se salvar? Quer. Então, vá até Jerusalém e lá você vai encontrar o local e a absolvição aonde o Filho de Deus ressuscitou. Então, lá você vai encontrar o perdão. Então, pessoas como ele fez toda a diferença até hoje, onde nós também estamos fazendo esse trabalho. Claro que nós não somos monges, mas ele foi uma pessoa realmente à frente do tempo dele em fé. Parabéns, irmão Sérgio. A conexão da fé com Claraval, Bernardo Claraval, ficou muito bem alinhado aí todo o trabalho, tá? Parabéns, realmente ficou muito bom. Obrigado, irmãos. Muito boa a colocação, Rafael. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite, comendador. Seu Sérgio, quero parabenizar o irmão Sérgio, porque assim, a gente vê, eu estou acompanhando os trabalhos ali, recebendo o trabalho dos postulantes, enfim, acompanhando, a gente vê a qualidade, a gente vê a dedicação nos trabalhos, e assim, assim, fico muito feliz de ter o senhor, de o senhor estar com a gente e nos ajudando aí nesse caminho de estudos aí. Eu não vou me alongar muito, mas assim, eu queria mostrar o quanto é interessante, né? Muitas vezes a gente pega, vou voltar lá no livro da Mabel Collins, Luz no Caminho. E é interessante porque, assim, lá na Luz do Caminho, a gente tem um item lá, que a gente já estudou, tem aí as apresentações, enfim, no YouTube, né, para quem não viu, muito interessante assistir, mas tem um item que ela coloca, né, deseja ardentemente o poder. E aí a gente fica pensando justamente nessa questão do poder, né? Deseja ardentemente o poder, mas isso contradiz tudo que a gente imagina sobre, né, o crescimento, a evolução espiritual. E aí o irmão Sérgio traz justamente na apresentação dele sobre a virtude, ele coloca virtude é poder. E aí nos faz entender, justamente nos ajuda a entender o que a Mabel Collins quer colocar lá no livro dela, A Luz no Caminho, quando ela coloca, deseja ardentemente o poder. O lado positivo do poder, né? Virtudes são poder. Então, achei fantástica essa colocação que vem de encontro com estudos com estudos que a gente vem desenvolvendo dentro da comendadoria. Então, eu destaquei esse ponto que eu achei, assim, muito bacana mesmo, assim. Achei que foi fantástico. E o outro ponto que chama bastante atenção, daí já falando da questão da fé, né? Que ele coloca ali, né? Aquela relação que ele faz entre a fé e a moral, né? Então, eu acho que a fé, ela vai muito além do que a gente vem falando de acreditar, né? A fé parte, talvez o primeiro passo seja acreditar, mas tem um momento que você deixa de acreditar e você tem certeza, né? Que é o que a gente já vem falando desde o início dos nossos estudos aqui dentro da Comendadoria. Então, achei fantástico também essa relação, né, feita com a fé, porque muitas vezes a gente simplifica a fé e entende só como um acreditar cegamente em algo, né, ou na palavra de alguém, e vai muito além, né, do que acreditar cegamente, né, em algo. E aí, sobre São Bernardo de Claraval, o Rafa já colocou, o doutor Sérgio aí, né, o irmão Sérgio colocou muito bem, né, a história de São Bernardo. Então, eu queria me deter nesses dois pontos que para mim foram, assim, muito bacanas dentro do que a gente vem desenvolvendo dentro da Comendadoria. Parabéns mais uma vez, irmão, e obrigado por estar conosco dividindo um pouco do seu conhecimento aqui na Comendadoria. A gente vai, se o irmão Sérgio quiser fazer uma observação, né? Cada comentário pode fazer, irmão, tá? Fique à Sim. vontade. Então, ali sobre o que o irmão Eduardo falou sobre a fé, né? É como se fosse a escada, né? A fé inicia em você acreditar em algo que é algo que a razão
razão humana, né? A razão humana não tem respaldo, né? Então você acredita em algo que não tem respaldo na razão humana. Esse é o primeiro passo. E a fé verdadeira é a ação. A ação. Quando é que você demonstra que realmente você tem fé? É quando você se ajoelha e reza? Eu tenho fé? Não, não. A fé está na atuação. Quando você começa a fazer transformar os seus atos em fé, em atos de fé, aí vem a questão da virtude, das virtudes, né? Uma das virtudes é a fé. Quando a sua ação vira uma fé, aí você entendeu real significado de acreditar em Deus, acreditar em Jesus, no Criador, e acreditar no Filho de Deus que veio encarnado na Terra, que é algo que muita gente não entende. Muita gente se pergunta, e às vezes me pergunta, como Deus permitiu que o Filho de Deus fosse crucificado, né? Por que que ele foi crucificado? Ele não precisava ser crucificado, né? Porque ele passou por tanto sofrimento? Por que que ele teve que morrer por nós? Então, a gente não consegue entender isso aí. Infelizmente, não conseguiu compreender, porque ainda estão os primeiros passos da fé. Eu vou ler um textinho aqui, depois eu vou passar para o irmão Max para fazer alguns comentários. Tá? Eu vou ler um texto que quando eu apresentei sobre as virtudes templárias, eu falei desse texto aqui, que é realmente esse caminhar na fé. É da Voz do Silêncio, tá? Da Helena Petrova Blasvasti, que diz o quê? Há só uma senda até o caminho. Há só uma senda até o caminho. Só chegando bem no fim é que se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Esses só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada abaterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos. E antes que possa tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vais pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa polir um degrau com seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé no degrau. E como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso interior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Seus pensamentos tornar-se-ão um exército e levá-lo-ão consigo como um escravo cativo. Esse é o texto da Voz do Silêncio. Mas o que que ela quer dizer? Quando você vai iniciar essa grande jornada de conhecimento, é preciso, então, ter esse cuidado com estar preparado, não estar. Vou na fé, mas eu não quero renunciar a tudo que eu tenho nesse mundo da matéria. Então, você não vai conseguir, você vai cair. Então, a fé consiste em renunciar a esses paradigmas, a essas razões que o ser humano tem, que impedem ele de exercer a fé. Então, é preciso exercer a fé com ação. Para exercer a fé com ação, obrigatoriamente, meus irmãos, a gente tem que renunciar a muitas coisas do mundo mundano, né? Do mundo que nos serve. Sem essa renúncia, a nossa fé vai estar cheia de lama. E essa lama vai nos prejudicar, vai nos contaminar, a gente vai cair de novo. Então é preciso estar preparado para ter fé. E quando a gente quer ter fé de verdade, transformamos os nossos pensamentos, nossas virtudes na nossa mente em ações. Ações virtuosas e ações na fé. É isso que eu queria colocar. Vou passar a palavra para o irmão Max. O irmão Max está com a palavra.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite, estamos ouvindo. Primeiro, parabéns de verdade ao Dr. Sérgio, ao Sérgio. Sérgio, realmente você é um homem de virtude. Nós estávamos aprendendo sobre virtudes aqui e eu cheguei a essa constatação. O senhor é um homem de virtudes, né? Nos ensinou muitas coisas aqui. E por que isso, né? A sua apresentação foi muito clara, muito boa, muito objetiva. E quando a gente fala que me chamou muito a atenção quando você estava falando sobre virtude, Sérgio, que virtude é prática, não é conhecimento, né? E você nos mostra com a experiência que você tem, com o conhecimento e por ser essa pessoa de virtudes, é muito agradável estar com você e você foi uma bela, entre aspas, aquisição da comendadoria. A gente fica muito feliz por isso, né? Eu estou usando o exemplo das virtudes para dar um exemplo prático aqui de um homem de virtude que é você, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Sérgio, é que quando se fala de virtudes, a gente volta ao pensamento grego, né? Os filósofos gregos falavam muito das virtudes, né? Aí começa com Aristóteles, né? Depois você muito bem citou o Spinoza, né? Falando é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. E é sempre bom isso, né? A gente chamar a pessoa pelas qualidades dela e não apontar os defeitos, né? Porque quando a gente aponta um dedo, a gente tem que lembrar que tem 4 dedos voltados para a gente, né? Então, foi muito assertiva, né, essa comparação. Como o pensamento grego, ele nos traz isso. E o que me chamou a atenção também, Sérgio, foi a questão da fé, né? Que a gente já tem lido algumas coisas sobre a fé como uma das 7 virtudes do Cavaleiro Templário, né? E a frase que você colocou, né, é mais ou menos assim, me perdoe se eu errei alguma coisa, mas acreditaram em algo que está além do poder da razão de acreditar. Né? E aí o irmão Eduardo colocou muito bem, não é acreditar apenas, é ter certeza, né? Quando a gente chega a um nível de crença, a gente não mais só acredita, a gente tem certeza, né? Então, acreditar em algo que está além do poder da razão de acreditar, né? Eu não sei se foi, acho que foi o irmão Rafa, a fé não caminha junto com a ciência, né? Ou seja, a fé se mostra quando a ciência não pode mais comprovar, né? Ou algo parecido com isso, né, Rafa? E para terminar, São Bernardo de Claraval, né? É, eu já tinha lido algo sobre São Bernardo, até na época dos nossos trabalhos e posteriormente a isso, né? E na sua apresentação, doutor Sérgio, eu estava refletindo assim, São Bernardo tinha tantas qualidades, né? Ele tinha tantas virtudes, ele era teólogo, ele era muito inteligente, orador, enfim, várias capacidades, mas se eu fosse apostar o porquê que São Bernardo de Claraval teve tanta importância, né? Dentro da igreja, esse poder de influência, inclusive com o Papa no Conselho de Troyes, e ter ajudado a formar de uma forma organizada, né, o início do tempo dos cavaleiros, né, foi pela fé. Né? Então a gente volta lá no primeiro termo, né? Ele era um homem de muita fé. Além de todas essas virtudes, ele tinha a virtude da fé. Né? E torço que nós, nessa jornada aqui, tenhamos muita fé. Muito obrigado, meus irmãos, e parabéns novamente, Sérgio. Parabéns de verdade. Foi muito bom ouvi-lo e é muito bom tê-lo como companhia para a gente aqui. Tá joia? O Max está substituindo o irmão Gustavo, né, nos comentários hoje. Ok, obrigado, irmão Max. E, irmão Sérgio, se quiser fazer algum comentário, está à disposição. Não, eu só queria agradecer os comentários, porque os comentários enriqueceram, né, o trabalho, sem dúvida, né? Os comentários foram muito importantes e enriqueceram o trabalho. Acho que é só agradecer os comentários dos irmãos, que foram muito enriquecedores. Tá joia? Como estamos em poucas pessoas hoje, né? Se alguém quiser se manifestar, né? Eu vou passar a palavra. Se quiser falar alguma coisa,
Tá com a palavra, se não quiser falar nada, non nobis domini. Tá? Eu vou passar a palavra para o irmão Ricardo, que se manifestar, está com a palavra. Ô, Jorge, só o Dudu quer dar um. Ele levantou a mão ali. Opa, desculpa, não vi. Tá, Eduardo, pode falar. Tá sem áudio, Eduardo. Não, só uma coisa que me chamou a atenção na apresentação, e aí o irmão Max me fez lembrar quando ele disse que quando você aponta um dedo, tem três apontando para você. Me lembrou outro detalhe da apresentação do irmão Sérgio, que ele fala da Nossa Senhora de Tchatcheskova, né? Que eu achei muito bacana, porque eu cresci vendo, enfim, devido ao meu pai, questão de família. E o interessante é que nessa imagem, a Nossa Senhora está apontando assim com a mão para Jesus, e Jesus, que é só um detalhe, né? Ele está abençoando ela justamente com com o mesmo símbolo, com o mesmo, da mesma forma que a gente, né? Colocando os templários, né? Pai, Filho, Espírito Santo, a gente coloca no coração aqui a mão, ele tá em direção a Nossa Senhora, abençoando ela com três dedos. Né? Então, só para que é mais um detalhe que foi colocado na apresentação que eu achei muito bacana, que me remeteu à questão da infância, e que ele colocou também, que eu achei bem bacana. Então, e que remete aos Templários também, a questão do simbolismo ali. Era só isso. Tá, joia. Ricardo, pode se manifestar. Opa, beleza. Eu, assim, em relação ali à palavra ali do nosso irmão Sérgio, assim, foi muito legal. Até eu queria colocar, eu acho que essa vida dos escudeiros faz a gente começar a reviver o que a gente estudou, né? A gente, até o Max comentou, a gente estudou no começo o Claraval, e só que a gente às vezes vai estudando e vai esquecendo. E acho que essa vida de novos escudeiros vai realimentando o que a gente tinha estudado e relembrando algumas coisas e dando vontade de voltar a ler. Então, eu queria dar esses parabéns para o irmão Sérgio, que fez com que eu pensasse, vou dar mais uma lida do Bernardo de Claraval. E sobre a parte das virtudes, eu achei muito interessante ele já começando a falar sobre Aristóteles, sobre a prática. O Jorge falou também sobre a ação, o próprio Marx. Eu acho que eu estou colocando isso como eu sempre fiz, mas acho que com a idade vai pensando um pouco mais que a nossa ação do dia a dia, eu acho que é uma virtude. Né? A gente acha que a virtude não é a gente só falar. Eu acho que toda ação diária, né, às vezes no trabalho, ou com o filho, ou com a namorada, ou com a esposa, acho que essas ações diárias, pequenas, é que forma a virtude, né? Porque às vezes não é uma coisa única e né, tu faz só uma vez, não, coisas pequenas. Isso acho que isso remete muito à parte das virtudes, principalmente eu vendo isso no meu cotidiano, né, na atualidade. Então, eu queria colocar isso, sim. Vocês falaram muito de prática, de ação, né? Não é só a parte teórica, a gente tem que agir com a virtude, né? Então, eu queria colocar isso também, que eu achei bem interessante. E, novamente, parabenizar o nosso escudeiro aí, o irmão Sérgio. Realmente é muito legal a gente tá vindo gente nova e para a gente reviver e estudar juntos, né? Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Ricardo. Esses são os eternos estudantes, né? Eternos buscadores, né? Eternos. A gente aprende e depois o voltar e dar um novo olhar, né, para algo que a gente já passou, revive, dá uma nova força para o novo dia que vai chegar. E gostaria que os irmãos pensassem bem essa questão da fé, né, que nós temos, eu acredito que todos os irmãos que têm muita fé em Nossa Senhora e também em Jesus Cristo, né? Muita fé e realmente acreditam, né? Acreditam na ressurreição, acreditam no sacrifício que foi feito por todos nós, para que a gente pudesse entender que há algo além. Essa história de que tem que viver a vida, porque a vida é uma só. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira colocada na mente das pessoas para que as pessoas cometam as piores bobagens das suas vidas. Piores, piores. Todos os arrependimentos que vão vir depois. O negócio de vamos viver agora, porque agora depois não tem mais nada. Isso é realmente é coisa do capilouro, né? Do capeta. Porque aí vem Jesus e ensina para nós, não. A vida, a vida está além da matéria. Então é ali que está a vida.
e se vocês querem realmente a vida eterna, né, tem que entender isso, tem que passar por isso. E Jesus, como Deus encarnado, ele vem, passa por todo o sofrimento humano, sofrimento terreno humano, aí vem toda a questão do entendimento, né, do entendimento como o ser humano sofre. Realmente, o ser humano, na sua mediocridade, ou na sua falibilidade, ou na sua materialidade, realmente ele sofre por não entender as coisas. Quando ele começa a entender as razões divinas, o sofrimento já não é mais sofrimento, já é uma razão para a evolução. Você já sabe que você vai sofrer, então é tranquilo, porque é uma passagem, você entende que é uma passagem por essa nossa vida na matéria, nesse espaço-tempo, que haverá muitos espaços-tempos para vivermos, aperfeiçoarmos o amor de Cristo. Então, quando ele vem e morre por nós, né? E aí muita gente fala, porque Deus deixou o filho dele morrer por nós. Realmente a palavra é por amor mesmo, é por amor. Amor a todos nós, tanto de Deus quanto de Cristo também, que morreu por nós. Por que que ele morre por nós? Porque quando ele passa pelo sofrimento, a gente começa, nós humanos, entendemos que o amor dele foi tão grande que ele veio, ele passou pelo sofrimento humano, né? E ressuscitou e mostrou para nós todo o sofrimento humano não acaba aqui. Ali na frente existe uma vida eterna, uma vida de amor, de gozo, de alegria, né, com todos os irmãos reunidos. Então, nada acaba aqui. Então, esse sacrifício que ele fez, e foi um grande sacrifício, imagina você morrer, né, você morrer pelos todos esses seres que não te compreendem, te julgam, além de te julgar, te condenam à morte. Então, todos aqueles que condenaram Jesus à morte, e assim mesmo ele vem, morre e mostra para todo mundo que o amor é muito maior do que isso. O amor, ele transcende o sofrimento, transcende a morte. E ele mostra para os seres humanos, olha, ali na frente existe uma vida eterna. Então, não se percam agora, não se percam. Façam tudo como ele disse, palavra por palavra, né? Amor por amor, tijolo por tijolo, você vai formando o amor de Cristo. Ser igual a Cristo é a nossa missão. Vamos ser igual a Ele? Não vamos ser, mas precisamos ter essa meta, né? Agir como Ele agiu com os outros, com os irmãos, sempre, sempre na fé. Sempre que você vê um irmão necessitado, ajude, ajude, ajude. É assim que se faz a tua história com Deus, assim você mostra a sua fé, tá? É só esse meu desabafo aqui. Vou passar a palavra aqui para o irmão Cavaleiro Templário Gledson. Irmão Gledson, se quiser se manifestar, está com a palavra. Boa noite a todos os irmãos que eu não tinha cumprimentado antes. Parabéns ao irmão Sérgio pela apresentação, né? Bela apresentação e por compartilhar do conhecimento que ele já tem com a gente. Um ponto que eu acho que eu anotei aqui, que os irmãos, o Max já explicou bem, né? Que melhora o exemplo que a vergonha, né? Tipo, a parte, isso foi um ponto que eu anotei aqui, que eu acho que o Max também falou da parte do dedo, que quando tu aponta o dedo sempre tem, então tu tem sempre que dar o exemplo, né? Primeiro o exemplo parte de ti, né? Da pessoa. Depois, aí cada um vai, o exemplo, segue o teu exemplo ou não, né? Então tu tem que não se preocupar com os outros, em si, dar o exemplo para os outros, né? E outra parte que me chamou a atenção foi a parte quando ele leu do Salmo, né? Acho que aquela parte do Salmo ali explicou bem tanto a virtude quanto a fé. Me fez lembrar, como o irmão Eduardo, o Ricardo falou, né? A gente começa a relembrar tudo. A roda de Sansara me fez lembrar aquela parte do Salmo e ficou bem explicado naquele trechinho do Salmo, tanto a fé quanto a virtude, na parte do Salmo. Acho que esses dois pontos foi que, para mim, me chamaram bem a atenção. Era isso que eu ia dar os parabéns. Era isso. Tá, João? Obrigado, irmão Gledson. É isso aí. Cada apresentação, não importa se é de escudeiro, de cavaleiro templário, é um exercício para a gente poder, né, se expressar
fazer o cérebro funcionar, né? Deixar ele solto para que ele funcione e fale. Você tem que falar. É o momento, esse é o nosso momento, né? De expressar o que a gente está sentindo. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, tá aí? Irmão D'Angelo, tá com a palavra. Boa noite, irmãos. Parabenizar o irmão Sérgio pela excelente apresentação e fazer a gente refletir algumas coisas muito importantes, né? A gente acaba aprendendo e acaba refletindo no mesmo tempo. É, uma delas é como ter pessoas devotas, né? E convictas da sua fé. É, a Maria, né? A Maria, ela tem esse poder de fazer a gente ir muito mais além do que tu mesmo possa imaginar. Porque a gente busca santidade, todos podemos buscar, mas só com a fé e exercitando e praticando a gente vai conseguir entrar numa situação que podemos chegar lá. E é muito importante ver cada trabalho dos irmãos e a evolução de cada um sintetizando. E isso é muito gratificante para a gente que está aprendendo cada vez mais, nos doando, tentando ser cada dia melhores, né? Porque para ser um cavaleiro templário, eu acredito que a gente tem que ser um bom estudioso, é igual se tu quer ser um bom filho, um dia tu vai ter que ser um bom pai. Então tudo tá ligado uma coisa na outra, né? E a virtude, né? De cada ser. Parabenizar novamente, que foi excelente, adorei mesmo a apresentação. E obrigado, irmãos. Tá, joia. Obrigado, irmão D'Angelo. Passar a palavra para o irmão José. José Prestes, tá com a palavra, irmão? Boa noite a O todos. pai do Bernardo, né? Eu queria parabenizar também o irmão Sérgio e dizer para ele o quanto que de repente ele nem sabe, mas o quanto que ele me inspira. Desde da primeira vez que eu conheci o irmão Sérgio foi lá na Serra Madre, lá que a gente chegou lá de noite lá conversando com ele e me inspirou mais ainda lá em Blumenau. Olha. Então, eu acho que não só para mim, irmão Sérgio, o senhor é inspiração para todos nós aqui. Não só pelo seu conhecimento, mas acima de tudo pela sua humildade, entendeu? O que mais chama sempre me chamou a atenção foi a sua humildade, entendeu? O senhor é um cara iluminado e o senhor inspira todos nós aqui através da sua fé. Até é engraçado, né? Um médico se apropriar tão bem do tema da fé, né? Porque geralmente o médico é mais da ciência, né? Então, meus parabéns, viu? É louvável as atitudes do senhor. O exemplo. É isso. Tá, joia, irmão José. É isso aí mesmo. Um médico, quando ele se utiliza da fé, acho que a armadura dele junto a Deus é muito mais forte, né? Ele tem muito mais força para exercer tanto a profissão, né? E também estar mais próximo de Deus, né? Com fé, acredito eu. O Max quer falar? Max está com a Porque, palavra. desculpa, Não, só para aproveitar o adendo aqui, eu acho que um médico com fé cura mais do que um médico sem fé. Muito bem colocado. Passar a palavra para o irmão Anderson. Irmão Anderson, está com a palavra, irmão. Parabenizar aí o irmão Sérgio, né? É um nosso mestre, tem muito a ensinar para a gente aí. E falar um pouquinho sobre o meu entendimento da fé, né? Eu acho que a fé é a base de todas as virtudes, né? Se a gente tem uma fé forte, um amor em Jesus, as outras virtudes a gente consegue compreender melhor, né? Ter uma fé forte é ter um espírito forte, é ter caridade, amor ao próximo. Eu acho que é isso. Agradecer aí a presença. Tá joia. Mais algum irmão quer se manifestar sobre a apresentação? O Rafael, pode falar?
Eu já falei, já parabenizei o irmão, mas para os irmãos entenderem, Claraval, ele era um mariano, tá? Assim Sim, como nós, os cavaleiros marianos, também. O que que são sim, marianos, irmãos? Que acreditam em Virgem Maria. Virgem Maria é que concebeu o Filho de Deus. Olha a responsabilidade dessa jovem, porque hoje uma mulher tem filho com 30 anos, 20 anos, elas eram 14, 15 anos. Imagina chegar um anjo e falar assim: ó, você vai receber o Filho de Deus. É muito forte isso. E ele sabia, ele viveu isso, ele viu isso. Então ele estava num nível muito acima daquilo que a gente só está estudando. Imagina vivenciar isso tudo. Então, ser um mariano é se colocar no lugar dele, é se colocar no lugar de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, ser um templário, muitos não entendem o que é ser um templário é ser um mariano. Nós somos marianos, tá? Eu demorou um pouco no início, lá atrás, quando nós começamos as pesquisas com o Jorge. Olha a evolução. O irmão Max, na última reunião, trouxe, né? Como é hoje? Hoje é uma evolução. Irmão Max, você fez uma pergunta lá depois da reunião, mas, né? Eu nunca me vi tão mariano na minha vida que nem eu me vejo hoje. E isso me traz uma fé que eu não entendia lá atrás. Então, nossa, nós aqui estamos mostrando essa concepção do que Maria trouxe para todos nós. Então, é muito forte, muito responsabilidade. E agradecer ao irmão Sérgio, porque ele foi a pessoa ideal, a pessoa certa para trazer todo esse conhecimento. Ele tem essa experiência, ele tem esse conhecimento e ele não é um aprendiz, ele já é um mestre e ele nos ajuda com isso. Então, parabéns novamente, desculpa me estender, mas eu precisava colocar essa parte do Mariano para a gente entender quem nós somos, porque ser Mariano só vai ser Mariano se tiver fé. Se não tiver fé, ele não vai entender o que é ser Mariano, tá? Obrigado, irmãos. Parabéns, irmão Sérgio, mais uma vez. Obrigado por compartilhar conosco. Obrigado, comendador, como sempre. Sua pessoa é pilar aí para todos nós. é isso aí. Ela relativa a ser mariano, né? Muitos, respeitando, toda a gente respeita todas as religiões, é claro, né? Mas muitos falam que há uma idolatria do católico, idolatria sobre a figura de Mariano. Não, não é idolatria. A gente respeita a figura de Maria e mais do que respeita ela, realmente ela é um ser santo, santificado por Deus, totalmente santificado. Imagina qual ser tão puro em pensamento e na alma, poderia receber o Criador de tudo, que era Cristo. Que ser é esse que teria a capacidade de receber Deus em seu ventre? Você já pararam para pensar? Teria que ser uma alma pura demais e ela veio preparada para isso. Ela veio com essa missão. Ela já veio pronta para isso. Por isso a gente tem uma grande devoção por Maria, né? Pelo ser tão sublime que ela foi em preparar o seu útero para receber Jesus Cristo, né? Que é o grande Salvador que fez tanta coisa por nós, que é o Criador de tudo, na verdade, né? Ele é o Criador de tudo, está lá nessas escrituras. Então, ser mariano realmente é um ato de fé. Às vezes a gente tem a nossa imagem de Maria, né? A santinha aqui e ali, mas não é idolatria a imagem, a gente idolatra a figura de Maria, né? A gente tem essa paixão, essa fé por quem foi Maria. Essa é a nossa, pelo menos a minha visão, né? Eu vou passar agora a palavra para o irmão Sérgio, para fazer o arremate final. Irmão Sérgio, se mais algum irmão quiser se manifestar, pode falar aí, levante a mão. Opa, tá, o irmão Danjo. O irmão Danjo se manifesta primeiro, então. Depois o irmão Sérgio faz o arremate. Fala, irmão. É, assim, eu sou mariano, né, assim, eu não sou, não é idolatria, na realidade. Simplesmente é porque, assim, ó, eu vou fazer um questionamento para todos. Quando um filho tá com fome, tem o pai e a mãe, para quem que o filho vai pedir o alimento naquela hora da refeição? É sempre a mãe. Quem é que intercede para quando o pai chega em casa, cansado, e ele não quer conversar, não quer brincar? É a mãe.
Então, assim, ó, Maria, ela é diferenciada, porque tudo que tu pede para ela, tudo que tu pede, pode pedir com muita fé, irmãos. Eu tô falando da língua para fora, tá? Se vocês quiserem fazer uma prova, façam até hoje, agora. Termina, faça a sua Ave Maria e façam um pedido ou um agradecimento. E amanhã vocês me falam. Mãe é mãe, gente. Não adianta, por isso que a gente é mariana. A gente é por isso. Simples. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão D'Angelo. Irmão Sérgio, está com a palavra para o arremate final. As minhas palavras finais são só de agradecimento pela contribuição e pela bondade dos irmãos nos seus comentários, né, que enriqueceram o trabalho e também enalteceram a apresentação, que para mim é um motivo de alegria, né, mais motivo de alegria. E alegria de poder estar convivendo com os irmãos. Eu deixo o pensamento que já foi expressado também por alguns irmãos, a virtude e a fé só são manifestadas pela prática, pela ação. Não adianta nós falarmos de fé e de virtude se nós não associarmos a isso a prática e a ação. Essa é a mensagem que eu deixaria ao final. Ah, perfeito, irmão. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, vocês fiquem depois que a gente precisa conversar outros assuntos, tá? Agradecer a todos aí por terem participado da nossa reunião. Eu vou dizer que foi uma reunião excelente, tá? Excelente, que vai fazer a gente, quando deitar no travesseiro, pensar um pouco em Maria, né? Não bastante. E pensar também no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Então, quando botar a cabeça no travesseiro, pensem em Cristo. Qual o sacrifício que ele fez por nós? Às vezes o ser humano precisa passar por esses passos novamente para poder criar as dúvidas, ir atrás e ter a certeza que ele é um ser abençoado. Somos abençoados, somos cristãos e temos convicção do que nós somos. Obrigado a todos e até a próxima reunião.